Fala pessoal, estamos então mais um episódio da nossa série The Bible, beleza? Série A Bíblia. Quero ensinar para você, explicar para você de maneira detalhada alguns versículos. Nesse episódio eu quero falar a respeito de lutar contra o diabo. As pessoas têm uma mentalidade que elas estão sempre lutando contra Satanás, que Satanás é aquele que está o tempo todo contra nós e que nós estamos o tempo todo contra ele e que nós temos que batalhar espiritualmente. Vamos entrar numa batalha espiritual para conquistar alguma coisa, vamos entrar numa batalha espiritual para vencer o pecado, vamos entrar numa batalha espiritual. Cara, eu quero explicar para você hoje sobre batalha espiritual e a maior que já aconteceu na história do mundo, tá bom? E aí para isso eu vou pegar uns versículos aqui. Então vamos para o primeiro versículo que fala sobre batalha espiritual. Se você batalha espiritualmente é contra o diabo. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito dele? Colossenses 2:15 tá falando, e Jesus, tá bom? E Jesus, despojando os principados e potestades, os expôs ao desprezo, publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Cara, vamos entender esse versículo. Falando sobre Jesus, fala que ele despojou. O que é despojou? Uma tradução fala humilhou, ele estraçalhou, ele partiu no meio, ele destruiu. Quem que ele fez isso? Jesus destruiu, despojou, humilhou quem? Principados e potestades. Cara, Satanás, o inimigo que você luta contra, o inimigo que você cria uma batalha espiritual contra, ele foi despojado, ele foi destruído, ele foi humilhado. E fala mais, e os expôs ao desprezo. Eu consigo imaginar Jesus na cruz sendo tão vencedor, tão poderoso quando ele ressuscita, quando ele morre na cruz, ele ressuscita, tão poderoso que ele então humilha Satanás e expõe Satanás ao desprezo, coloca como desprezado. De que maneira? Publicamente. O mundo espiritual já sabe que Satanás é um inimigo derrotado. E fala, triunfando sobre eles na cruz. Triunfando, vencendo, destruindo quem? Os principados e as potestades. Aonde? Na cruz. Aí você fala, mas Diego, Jesus realmente venceu Satanás na cruz. Mas eu não venci Satanás. Deixa eu te explicar. Jesus não precisava vencer Satanás por ele mesmo. Jesus não precisava vir à terra para ele mesmo. Jesus não precisava morrer na cruz para ele mesmo. Jesus morre na cruz, Jesus despojou os principados e as potestades, Jesus os expôs publicamente para você, ele é o seu substituto. Tudo o que Jesus fez na cruz foi para mim e para você. Então, se ele triunfou na cruz, eu e você triunfamos juntamente com ele. Nós triunfamos naquela cruz. A Bíblia fala que nós morremos com ele e também ressuscitamos com ele. Consegue compreender isso? Jesus destruiu Satanás. Então o inimigo, que você coloca ele como tão poderoso, na visão de Deus, porque a visão de Deus é a Bíblia, em Colossenses 2:15 fala que ele foi despojado. E o interessante desse versículo é que Paulo, quando escreveu, ele usou uma expressão de guerra. Essa expressão de guerra, despojou os principados e potestades, os expôs ao desprezo publicamente, é uma expressão de quando um reino conquistava outro reino, o rei pegava o rei que perdeu, o rei vitorioso, pegava o rei que perdeu, colocava ele assentado nu em um jumento, e então caminhava por todo aquele reino mostrando, aquele é o perdedor, eu venci. Jesus, é como se Paulo está dando uma alegoria de como se Jesus tivesse colocado Satanás, tá bom? Colocado ao desprezo, expôs Satanás ao desprezo nu, sentado de costa num jumento e falando para todos, ele não é mais o rei,
Eu sou o rei. É isso que Jesus fez. E por que ele fez? Para falar para você, Satanás não pode colocar doença na sua vida, porque ele não tem mais poder. Satanás não pode tocar nas suas finanças, porque ele não tem mais poder. Ele foi colocado ao desprezo. Jesus triunfou por nós, então nós triunfamos. Então, essa é a primeira coisa. Se você quer batalhar espiritualmente com alguém que já perdeu, sabe, você vai perder seu tempo. Não é necessário. Você não precisa disso. Você precisa simplesmente caminhar na vitória que Jesus conquistou por você. Então veja bem, esse é o primeiro versículo, tá bom? Despojando sobre os principados e potestades, ele despojou os principados e potestades, expôs, colocou publicamente, colocou o desprezo para você. Publicamente, Satanás foi desprezado, destruído, morto, acabou. Tá bom, vamos agora. Mais um versículo que fala a respeito disso, que é Hebreus 2, 14 e 15. Para que, por sua morte, pela morte de quem? De Jesus. Jesus destruísse. Opa! Então tá falando agora que pela morte, Jesus destruiu. Quem que Jesus destruiu? Aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Mais um versículo nos mostrando que o diabo foi destruído. O diabo que as pessoas querem lutar contra, o inimigo que as pessoas querem travar uma batalha espiritual, querem travar uma batalha espiritual contra, o inimigo que as pessoas se preparam espiritualmente para lutar contra ele, a Bíblia fala que Jesus já o destruiu. Que Jesus já lutou aonde? Na cruz, pela sua morte. Aí fala, mas por que Jesus fez isso? Para ele mesmo? Não, a Bíblia continua. E então, por que ele fez isso? Livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam passados. Olha só, não estamos mais. Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Uau! Jesus então destruiu, pela sua morte, Satanás. Por que ele destruiu? Por que ele destruiu Satanás? Para livrar você, tá bom? Eu e você, para nos livrar, tá bom? Porque nós estávamos sujeitos à escravidão por toda a vida. Não estamos mais. Você não precisa lutar contra o diabo. Você não precisa ser escravo do pecado. Você não precisa ser escravo de Satanás, porque Jesus já venceu por você. Você não precisa travar uma batalha espiritual contra Satanás. Se você gasta tempo criando batalhas espirituais, eu quero te incentivar. Faça diferente então. Você agora vai gastar tempo se colocando na presença de Deus. Você vai gastar tempo se entregando na presença de Deus. Você vai gastar tempo com o seu pai, falando com Deus, falando com Jesus, mas não travando uma batalha espiritual. Por quê? Porque você entendeu que Jesus já venceu Satanás na cruz por você. Você entendeu que ele despojou todo o principado. Que ele despojou todo o principado e potestade e os expôs publicamente, triunfando sobre eles. Aonde? Na cruz? Por você. Você não precisa dessa batalha espiritual. Jesus já fez ela por você e ele venceu por você. Tem uma coisa que eu quero falar para você, que eu quero deixar para você. Se você ainda tiver dúvida a respeito desse assunto, o próximo vídeo, o vídeo 5, tá bom? O próximo vídeo eu vou explicar a respeito da armadura de Deus e por que ela é importante, tá bom? Para que ela serve. Eu vou explicar a respeito disso. Então, você não precisa lutar contra o diabo e a armadura de Deus também não é para lutar contra o diabo, e você vai ver isso. Que muita gente usa o versículo a respeito da armadura de Deus para criar uma luta contra Satanás, tá bom? Então, vai lá pro vídeo 5 que tem uma explicação legal lá para você.